Olá pessoal, boa tarde. Então vamos lá para mais uma aula remota. E como você já sabe, estávamos estudando o estudo do domínio de uma função. E já começamos estudando com alguns casos. E nesse vídeo a gente vai finalizar os casos para que a gente possa passar para a atividade e resolver alguns exercícios voltados para o estudo do domínio. Certo? Na aula passada foi visto que toda vez que o x aparece numa função simples ou em cima de uma fração, o domínio da função vai ser os reais, como por exemplo essa função aqui, que é f de x igual a x quadrado menos 5x mais 1, aliás, mais 6. Então essa função é uma função dita como uma função simples, e para qualquer valor que você substituir no valor do x, você vai ter um número real. Tendo em vista isso, você pode ter também que o domínio dessa função é todos os reais, que é esse R aí, ok? Vimos também na última aula, que quando o x ele aparece na parte de baixo do denominador de uma fração, temos que pegar tudo que está embaixo e fazer diferente de zero. Por quê? Porque eu expliquei que não existe divisão por zero, é impossível. Então é por isso que tudo que tiver embaixo da fração, qualquer expressão que tiver, você vai ter que fazer diferente de zero. Uma vez que você faça diferente de zero, você tem que trabalhar a igualdade. Ah, professor, mas não é uma igualdade, é um diferente. Mas tudo bem, você tem que imaginar que é uma igualdade. Então esse 3 que está negativo passa para o outro lado positivo. É por isso que o domínio dessa função aqui é x diferente de 3. Tá? Então essa função aqui, f de x igual a 5 dividido para x menos 3. Percebe que o x aparece embaixo, então você já sabe que tudo que tiver você vai colocar diferente de zero. E depois disso isolar para saber quanto é o domínio dessa função. Então o domínio dessa função aí é x diferente de 3. Beleza? Bom, e aí continuando esse raciocínio aqui nesse terceiro caso, o que acontece? Eu tenho o x na parte de cima e tenho x na parte de baixo da fração. O que eu faço, professor? De que forma eu tenho que me posicionar para resolver essa questão? Bom, para começar, tu tem que dar prioridade para o x que aparece na parte de baixo da fração. Nesse caso, o x aí aparece na parte de baixo, então a expressão é 2x menos 6. O que foi que eu disse? Que toda vez que o x que aparecer na parte de baixo da fração, o que tem que acontecer? Tudo que tiver lá tem que ser diferente de zero. Então você ignora a parte de cima, porque você já sabe que em cima são todos os reais, e fica só com a parte de baixo e trabalha a parte de baixo da fração. Então nesse caso, qual a expressão que está embaixo? 2x menos 6. Mas como embaixo não pode ser igual a zero, então tem que ser diferente de zero. Tudo que estiver embaixo tem que ser diferente de zero. É por isso que eu coloquei aí, ó, 2x menos 6 diferente de zero. 2x menos 6 diferente de zero. É tudo que está embaixo, ok? Bom, mas aí eu preciso saber quanto é o domínio, então tem que desenvolver essa igualdade, essa expressão que está com esse símbolo diferente aí. Então o que foi feito aqui? Esse 6 aí está negativo, eu passo para o outro lado positivo, então fica 6 mais 0, é por isso que fica só 6. E esse 2 que está multiplicando o x passa dividindo. Quando ele passar dividindo, vai ficar 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 dá 3. É por isso que x é diferente de 3. Então, toda vez que você tem uma fração, nessa fração aparece x em cima e aparece x embaixo, você prioriza só a parte de baixo. E como baixo não pode ser nada, não pode ser igual a zero, então tem que ser diferente de zero. É por isso que ficou desse jeito, 2x menos 6 diferente de zero. Resolvendo isso, fica x diferente de 3. Então o domínio dessa função é x diferente de 3.
Aí, no quarto caso, o que que a gente tem no quarto caso? Eu tenho uma função aqui, onde agora aparece uma raiz quadrada. Ok, professor, o que que a gente faz quando tem raiz quadrada? E detalhe, tem uma raiz quadrada, mas também tem o x dentro da raiz quadrada. Bom, então quando o x aparece dentro da raiz quadrada e eu tenho uma raiz quadrada, o que que você faz? Você pega tudo que está dentro da raiz quadrada e faz maior ou igual a zero. Colocar esse símbolo de maior ou igual a zero aí. Simplesmente você só faz isso. Então tudo que tiver dentro da raiz quadrada, você pega e faz x menos 5 maior que zero. Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é esse símbolo que aparece aí, ó. Vou ampliar aqui para você ver melhor, tá? Então, olha, observa que agora a função ela tem uma raiz quadrada, beleza? E dentro dessa raiz quadrada eu tenho x. Bom, se o x aparece dentro da raiz quadrada, então tudo que tiver dentro da raiz quadrada você faz maior ou igual a zero. Tudo que tiver. Então, como tem x menos 5, aí você coloca maior ou igual a zero. E aí desenvolve, esse 5 está negativo, passa para o outro lado lá do símbolo. Então é por isso que fica x maior ou igual a 5. Ou seja, o domínio dessa função aí é x maior ou igual a 5. Então qualquer coisa que tiver dentro da raiz quadrada, você faz tudo maior ou igual a zero. Ah, professor, mas se de repente aparecer uma função desse tipo, 1 dividido para a raiz quadrada de x menos 1, só um exemplo. Agora a raiz aparece embaixo, essa raiz estava em cima. E o que eu faço quando essa raiz aparece embaixo, aparece numa fração? Lembra que não pode ficar zero embaixo? Então, se não pode ficar zero embaixo, basta você tirar esse igual aí desse sinal. Então, ficaria para você resolver x menos 1 maior que zero. E aí você desenvolve isso. Passa esse 1 lá para o outro lado, então fica x maior que 1. Então, esse seria o domínio dessa função, desse exemplo que eu coloquei. Porque aqui eu comecei explicando uma raiz quadrada, mas só que de uma função simples, onde a raiz quadrada aparece em cima. Mas se de repente essa raiz quadrada aparecer embaixo, o que eu faço? Bom, quando for simples, você coloca maior ou igual a zero. E quando essa raiz quadrada aparecer embaixo, você simplesmente tira esse igual aí desse símbolo. Só coloca o maior aqui, ó. Só coloca o maior que zero, desenvolve e aí você dá o domínio, ok? Então, até a próxima aula. E agora a gente já pode fazer alguns exemplos voltados para esse conteúdo, ok?